Seja bem-vindo. Estaremos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense nesse primeiro trimestre de 2022. Essa revista tem como tema central liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. O autor dessa revista é o pastor Silvio César Cândido Torres. Eu já tenho feito aí a apresentação deles, depois os irmãos dão uma conferidazinha lá nos outros vídeos, né? E estaremos estudando, irmão, a lição número 5 dessa semana. Ela tem como título: E viu Deus a aflição do seu povo. Deixa eu botar aqui Só um instantinho. E viu Deus a aflição do povo. Essa lição tem como texto base Êxodo 1, de 1 a 6, 3, de 1 a 4, Êxodo 3, de 1 a 4, e o capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ler, então, o primeiro texto que se diz assim, Palavra de Deus, Êxodo de 1 a 6, que diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rubi, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon, Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, da descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Vou ler também aqui o capítulo 3, de 1 a 4. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E, versículo 3, Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis aqui. Também vou ler o capítulo 19, versículo 1. Rapidinho aqui. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então, irmãos, nós vamos estudar essa semana, lição 5, e viu Deus a aflição do seu povo, né? Mas antes, irmãos, nós vamos fazer algumas colocações aqui, que está no final do estudo. Diz assim: o livro de Êxodo nos ensina muito acerca da redenção, libertação, especialmente no que tange ao chamado de Moisés e as 10 pragas enviadas sobre o Egito. Como veremos mais adiante, Deus sempre realiza maravilha em nossas vidas, quanto estamos dispostos a obedecê-lo. Quanto nós temos disponibilizado para que Deus possa fazer essas maravilhas na nossa vida. Segundo, antes de ser chamado por Deus para libertar Israel, Moisés precisou passar primeiramente pela experiência do deserto. Após ter sido quebrantado, Deus então o chamou do meio de uma sarça ardente. Esse nos parece ser sempre o padrão de Deus. Primeiro nos preparar e depois nos chama. Então parece que esse sempre vai ser o padrão de Deus. Terceiro, o livro de Êxodo especialmente nos revela muito a respeito do poder de Deus. Nada pode resistir ao seu grande poder, sejam nações, povos,
seja elementos naturais, tudo está debaixo do seu total domínio e controle. Então Deus tem controle de todas as coisas. Quarto, o livro de Êxodo registra também o surgimento da nação de Israel como nação, a partir de 70 pessoas que se multiplicaram assustadoramente, entre dores e sofrimento, a jovem nação, tendo aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas, nasceu e Deus a protegeu, alimentou, sustentou, guiou pelo deserto. Isso é extraordinariamente maravilhoso. Nós já estamos vivendo, irmãos, uma época muito difícil em que surgiu esse vírus e muitas pessoas têm se amedrontado e têm até se desesperado. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso. Era para ser o contrário. As pessoas, quando viram essa enfermidade, deveriam se aproximar mais de Deus. Mas o que nós temos visto é as pessoas se afastando cada dia mais e não querendo os conselhos de Deus, né? Por isso, essa lição nos traz um alerta de Deus e também nos dá uma visão do que Deus quer para cada um de nós. Então nós vamos partir. Viu Deus a aflição do seu povo, né? Após estudarmos a narrativa sobre a vida dos patriarcas, saber Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós já estudamos essas quais são os patriarcas de Israel. Patriarcas que são os fundadores, né? Abraão, que era Abrão, passou a Abraão, Isaac e Jacó, que depois também Deus começou a chamar ele de Israel, porque Israel é como príncipe que lutou com Deus, né? Lá naquela luta que ele lutou com aquele anjo que apareceu e uma tipificação até do próprio Deus, né? Então vale dizer que nessa lição 5 introduziremos um dos episódios mais épicos do povo de Deus, a saída do povo de Israel do Egito, depois de séculos de escravidão e tirania. Todo mundo sabe como aconteceu a ida do povo para lá, para essa terra. Foi através de José. E a gente vai ver aqui. É muito importante saber que, como os descendentes de Abraão, chegaram a esse estágio tão difícil e degradante em suas vidas. A história dos descendentes de Abraão com o Egito está ligada a um dos filhos de Jacó. Seu nome era José. Inclusive, meu nome é José, né? Graças a Deus que eu gosto desse nome, porque lembra desse José aqui, né? E José foi uma bênção ali para o povo de Israel, porque Deus já tinha providenciado. E nós vamos ver que é uma provisão de Deus a ida de José para essa terra. A providência divina a respeito da vida deste notável herói da fé é esplêndida, por causa da inveja dos seus irmãos. Olha só, irmão, por causa da inveja dos irmãos dele, ele foi parar como escravo nessa terra, né? Distante da sua pátria. José é vendido como escravo e vai para o Egito. Depois de uma série de altos e baixos em sua vida, José é levado vice-rei do Egito e livra a sua família da fome que assolava a sua terra natal, Canaã. Deus deu aquela terra de posse, né, o povo israelita. A terra prometida de Deus a Abraão e os seus descendentes. Nós vamos ler aqui, irmãos, qual foram as promessas de Deus que fez a Abraão. Então vamos ler aqui, Gênesis 13, 14. Vamos só aqui, botar aqui, ler a Bíblia aqui, né? Que é a nossa base de estudo. 13, 14 a 18. Então diz assim a palavra de Deus. Ele disse o Senhor a Abrão, olha só, ainda tinha o nome de Abrão. Depois de Ló se apartou dele e levanta agora os teus olhos e ora desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Aqui, irmão, vale lembrar que houve uma discórdia porque Ló seguiu, né,
acompanhou Abrão nessa jornada dessa nova terra, e lá tiveram uma discórdia, não entre eles, mas os pastores, e acharam melhor separá-lo porque a terra era muito vasta. E Ló foi para Sodoma, para a região de Sodoma, e depois, quando Ló escolheu, né, que foi Ló que escolheu aquela campina, Deus disse: olha para essa terra, levanta os teus olhos, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Eu farei uma semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha só que benção, né? Levanta, percorre essa terra ao seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor, né, irmãos? Um agradecimento. Vamos ler também 15, capítulo 15 de Gênesis, de 13 a 16. 13 a 16. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua... Deus dizendo para Abrão, né? Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligirão 400 anos. Aonde era essa terra que não era dele? Lá no Egito. 400 anos depois, Deus envia Moisés como libertador. Deus lembrou das promessas dele, vamos dizer assim, que Deus não esquece, mas na nossa linguagem, para nós entendermos, né? Deus lembrou e deu o libertador. 400 anos, irmãos, que foi o sofrimento deles lá na terra do Egito. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. A saída do povo do Egito, Deus estava tão apavorado com o que estava acontecendo que eles queriam se livrar logo e deram presente, deram ouro, deram prata, e aquilo mais tarde serviria até para ajudar a reconstrução de Israel. Então, e tu sairás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, irmão, depois dessa saída deles, eles voltaram, né? A quarta geração, aliás, tu terás sepultado, né? Aonde foi, e eles foram lá para essa terra, e depois eles tornarão para cá. E foi o que aconteceu, irmão. Depois eles foram parar lá novamente, no tempo de José, né? Então vamos aqui. O seu nome era José. Olha só, a providência. Esprende por causa da inveja de seus irmãos. José é vendido como escravo para o Egito. Foi elevado vice-rei, né? Porque o rei, Faraó era rei e ele era vice. Assolava a sua terra natal. E aqui foi onde nós vemos. Séculos se passa, Gênesis em 15, 13, 16, José se torna esquecido no Egito. O novo faraó começa a reinar no povo de Deus e é duramente oprimido e escravizado. Então, depois de Deus provar tudo aquilo, aquelas revelações da fome e tal, levanta-se um novo faraó e não reconhece a vida de José. O que significou José para o Egito, né? Ou para todas as nações ali. E diante da opressão, do gemido do povo, Deus age com misericórdia e inicia uma grande empreitada de libertação dos descendentes de Jacó, Israel. Agora já tem um nome, né? Quando ele foi para lá, foi como Israel. Para isso envia um homem chamado Moisés, o qual livra os israelitas do Egito e torna um dos maiores nomes do Antigo Testamento, bem como autor do Pentateuco. Então, é dado-se que o Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia, é dado como autor Moisés, né? Esses 5 primeiros livros. Então, irmão, nós vemos que Deus, em tudo que Deus faz, Deus providencia a saída,
Deus dá uma saída para aqueles que querem buscar a sua presença, estar de acordo com a vontade de Deus. Basta nós crermos nas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para nós. Uma das promessas desses dias atuais é que Ele iria para o Pai, não nos deixaria órfãos, voltaria para nós mesmo, porque Ele foi preparar lugar. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele mesmo fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós se preocupamos à toa, irmão, porque Deus é o nosso grande protetor. Em nosso estudo de hoje, iremos refletir sobre o êxodo do povo de Deus da terra do Egito e as lições desse fato para a nossa vida nos dias atuais. Você sabe o que significa a palavra êxodo? Então agora nós vamos ver o que significa a palavra êxodo. O que quer dizer a etimologia dessa palavra, o significado dessa palavra, o sentido dessa palavra, né? Então, em Êxodo, a saída da terra da escravidão. Já praticamente aqui o primeiro tópico já está dizendo, né? A palavra Êxodo, que dá o nome ao livro, é a raiz grega. Então a palavra é a raiz grega, Êxodo, que significa saída, partida ou marcha. Lembra que os povos estavam lá desesperados e aflito, Deus diz, diga que o povo marche, né? Então, há sentido daqui, saída, né? Saída lá do Egito, partida. Essa palavra é usada a fim de nomear o livro de acordo com um dos seus principais acontecimentos, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Isso está naquele versículo que nós lemos, 19, Êxodo 19, versículo 1. Vamos ler aqui, Êxodo 19, para a gente refrescar a nossa memória, né? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto Sinai. Então, a saída, né? Esse nome está dizendo saída. O livro do Êxodo nos fala da redenção de Deus a favor do seu povo, pois nos traz o registro da extraordinária libertação do povo hebreu do Egito e nos apresenta também fatos que deram origem a Israel como nação. Então, cresceu-se muito o número de habitantes ali naquela nação. Porém, sem dúvida alguma, fazia parte do projeto maior de Deus para todos os povos. A existência do povo de Israel, ela não só implica como bênçãos para o povo de Israel, mas para todas as nações. Se nós tivéssemos seguido os propósitos de Deus, a nação de Israel seria bênção para todos os povos. Há muito tempo já teria se resolvido os problemas que hoje nós estamos enfrentando, como guerras, rumores de guerra, muitos males que aconteceu, porque o povo não seguiu a orientação de Deus. O livro de Êxodo nos mostra que Deus é o provedor da libertação de Israel. Ele já provê, ele diz antecipadamente que ele seria afligido por 400 anos, depois Deus enviaria um libertador. Introduzindo Gênesis, no entanto, chegamos ao nível maior do que ao nível familiar de Gênesis, né? Então, era a prole ali, o núcleo era a família de Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora já se tornou um projeto maior de nação, uma vez que Deus retira uma nação do cativeiro e a conduz à terra prometida. Perceba a similaridade em Gênesis. O Senhor chamou Abraão da sua terra natal para ser uma bênção para as nações. Em Êxodo, olha só, é interessante isso aqui, né? A colocação que o autor faz aqui. Então, Deus chamou Abraão para ser uma bênção para as nações. Em Êxodo, o Senhor, né? Virando aqui a página, eu vou até usar aqui, que aí a gente não precisa virar a página. Deixa eu ver aqui, 47. Chama uma nação de uma terra de servidão para ser bênção das nações. Então, agora já são bênçãos para as nações.
Outra observação relevante no livro do Êxodo é ver Deus suprindo todas as necessidades espirituais e religiosas do seu povo, Israel. Então Deus proveu todas as coisas. Lembra que eu falei que o povo ia sentir tão assim, queria se livrar lá do povo de Israel por causa das pragas, que eles deram tudo, e Deus já estava provendo isso aí. E nas religiões também. Após a libertação, o Senhor lhe providencia a lei. Os 10 mandamentos, a lei, né? Não só essa lei, mas outras leis, a fim de orientar como uma nova vida e também em relação ao culto exclusivo a ele. Era uma nação sacerdotal, irmão, que seria bênçãos para outras nações, oraria pelas outras nações. Então, porque a lei dele era um pouco diferente das constituições que nós temos, né, em outras nações. E ao prover a lei e os mandamentos, o Senhor estabelece uma aliança e um relacionamento com o povo. Esse, por sua vez, deveria ser santo para dar testemunho às demais nações. Então, esse povo seria de testemunho do Deus vivo para as demais nações. Hoje as pessoas cultuam deuses variados, mas na verdade existe um único Deus, que é a qual eles negam que é um único Deus, porque eles acreditam que todas as religiões levam a Deus, mas não é. Existe só um Deus, uma forma de adorar a Deus. E ele diz assim, e esse por sua vez deveria ser santo, para dar testemunho. Observe que no livro do Êxodo podemos encontrar o chamado de Deus para sermos testemunho da sua graça redentora ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Então começou lá e termina em Apocalipse, né? Porque é um acontecimento só. Agora, servir a Deus, portanto, é um grande privilégio, pois nos afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses 1:13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, do seu amor. Então, irmão, vê que a promessa da graça já começa antes, lá no início da formação do povo de Israel. É um cumprimento do livro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Com a liberdade, o Senhor também deu orientações como cultuá-lo corretamente. Isso ele faz, orientando acerca dos sacrifícios, sacerdócio e do tabernáculo, aprendendo no meio dessa viés que não basta simplesmente adorar a Deus da forma como bem entendemos ou desejamos. É o que eu já tinha falado, né? Não basta nós, eu vou adorar a Deus da minha forma. Não, tem um ritual para você adorar a Deus, uma forma. Como que você adora a Deus? Você adora a Deus com a sua vida, com a sua maneira de proceder, com a sua maneira de falar, de agir com as pessoas. Você está adorando a Deus. Então, você não vai adorar a Deus como você vive de forma leviana, na forma promíscua, né? Que nós vemos muitas pessoas diz que ama a Deus, mas na verdade a sua atitude é totalmente o contrário da vontade de Deus, né? Desejamos. No Novo Testamento aprendemos que Deus deseja que o adoremos em espírito e verdade. Olha só, em espírito e em verdade. Foi um questionamento da mulher samaritana, lembra? Aonde que nós devemos orar? Olha, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assim, sem ser liberto por Jesus, não saberemos como adorar a Deus genuinamente. Jesus veio para libertar o homem do pecado e trazer justiça sobre o homem. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que você adora a Deus verdadeiramente? Estando na verdade. Porque, logicamente, se você está na verdade, você tem o caminho. E se você tem o caminho, você tem a vida eterna, né? Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ele mesmo afirma, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que passar pelo crivo de Jesus. Você não vai passar pelo crivo de Maomé.
Você não vai passar pelo crivo de outro profeta, mas você vai passar pelo crivo exclusivamente de Jesus. Porque Jesus não é um profeta, Jesus é o próprio Filho de Deus enviado aqui. Em nenhuma outra narrativa ou afirmativa você vai encontrar falando que outros profetas foram filhos de Deus. Mas vai falar exclusivamente de Jesus, porque Jesus tem um nome sobre todo nome que nós devemos adorar, né? Então, irmãos, nós chegamos aqui a um ponto muito importante, que devemos estar baseado na vida de Jesus. Outro ponto, cativeiro de Israel no Egito. Êxodo, esse ponto aqui tem como texto base Êxodo 1, de 1 a 14. Vamos ler Êxodo de 1 a 14. Êxodo de 1 a 14. Para a gente ter um... Basicamente, eu acho que é aquele que nós já lemos, né? De 1 a 14. Diz assim, eu vou ler aqui. Depois levantou-se um outro rei de José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós, e usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, também junto com nossos inimigos, pereja contra nós e suba a terra. Os egípcios puseram sobre eles maiores tributos para os afligirem suas cargas, edificaram a Faraó cidade, tesouros, Pitom e Ramessés. Essas são duas cidades, né? Pitom e Ramessés, que foram construídas pelos israelitas. Mas quanto mais afligia, muito mais se multiplicava, tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios serviam os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram amargar a vida com a dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com toda a servidão, em que os serviam com dureza. Então, eles oprimiram muito para que o povo não crescesse, não dominasse ali aquela região. Eles temiam que Israel se juntasse com outras nações vizinhas e tomasse o poder, o trono de Faraó, né? É bom que saibamos que o cativeiro de Israel no Egito foi profetizado por Deus a Abraão em Gênesis 15, de 13 a 16. Eu já li esse texto aqui, os irmãos, foi profetizado por Deus. Aquele clã é composto de apenas 70 pessoas. Qual clã? Jacó, né? Entrou lá com 70 pessoas. E os quais haviam entrado no Egito no tempo em que José governou, por volta de 1670, por volta, né? Não é uma data afirmativa, mas por volta de 1670 a.C., conforme relato em Gênesis 1 a 6. E multiplicaram em milhares de pessoas. A narrativa diz que nesse tempo, há cerca de 1542 a.C., levantou-se um outro rei faraó que não conhecera José e que também significa dizer que esse novo rei não era favorável aos seus descendentes. Exatamente por isso. Temia que eles tomassem o reinado ou o império, né? E o Egito era muito forte ali naquela região. Tanto é que quando havia guerras entre Israel, eles mandavam, pedia, né? Alugava os cavalos e as carroças, as armas de Faraó, né? O auxílio. A população hebreia aumentou de tal forma que Faraó passou a considerar uma ameaça, a possibilidade de haver até mesmo uma guerra. Em razão disso, ele resolveu escravizar e destruir todos os recém-nascidos do século masculino, objetivando impedir o crescimento populacional dos hebreus, sobretudo que pudesse pôr-se em arma futuramente. Em consequência disso, acabar de vez com aquele povo. Se não fosse intervenção de Deus, o plano de Faraó de matar todos os bebês do século masculino teria dado muito certo. Essa não foi a primeira vez que o inimigo, usando esse rei, né, o inimigo das nossas almas, tentaram matar, acabar com o povo de Israel.
matando as criancinhas, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que, através de Faraó, o inimigo já atuava para impedir o plano de Deus de se espalhar o evangelho, né? Que ele não deixa de ser o evangelho, a todas as nações. Mas Deus sempre tem um plano, tem um escape. E nós vemos lá que, lá em Herodes, também teve a mesma atitude quando estava para nascer Jesus, que ele queria matar as criancinhas, né? Tentou matar as criancinhas, mas não deu certo. Deus tem um plano. Todavia, a Bíblia Sagrada relata que as mulheres, as quais faziam partos dos bebês dos filhos de Israel, não aceitaram matá-lo conforme ordenaram Faraó, pois temeram a Deus e o Senhor os abençoou. Êxodo 1, 15 e 21. Parece estranho, né? Eles não obedecer às autoridades, mas esse é um ponto que Deus só permite não obedecer às autoridades, porque o propósito de Deus sempre vai cumprir. E aqui nós vemos. Quando Moisés nasceu, o Senhor o conduziu até a casa de Faraó, para ser criado pela própria filha do soberano do Egito. Êxodo 2, 1 a 10. O Senhor já estava nesses atos, providenciando a libertação do seu povo. É interessante que Deus prepara antes, né? Antes de chamar, ele prepara. E Moisés foi levado para a casa de Faraó para ser instruído exatamente, conhecer as leis, os regulamentos de nação. Ele foi preparado nas leis lá, vamos dizer assim, naquele tempo as leis mais avançadas nessas leis do Egito, né? Conhecimento, ciência, essas coisas. Aprendemos uma importante lição aqui. Devemos nos perguntar até que ponto estaria disposto a obedecer a leis injustas por amor de Deus. É o caso das parteiras, sabe? A Bíblia Sagrada nos mostra que as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você estaria disposto a contrariar um superior ou até mesmo o Estado se o que lhe ordenasse fosse contrário às leis de Deus? Nós praticamente estamos vivendo essas leis, né, irmão? Esses tempos aí de pandemia, muitos querendo impor a ditadura. Eles dizem que tem especialista, mas para mim, o maior especialista, desculpe aos especialistas que eles dizem aí, para mim é Deus. Não tem como você questionar Deus. Não tem. Deus é soberano. Mas vamos lá. Nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus. Nesse contexto que nasce Moisés, enviado de Deus para a libertação do seu povo. Poderia aprender inúmeras coisas acerca da vida de Moisés. Contudo, vejamos alguns apontamentos essenciais. Então, Deus tem preparado ao longo da história a libertação dos seus filhos das garras do inimigo, né? O apóstolo Paulo diz que nós não estamos contra a carne nem contra o sangue, mas nós estamos contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. O inimigo atua por trás das cortinas, irmão. Mas vamos lá. Então agora nós falamos aqui no primeiro ponto, né? Primeiro ponto, o termo da saída do Egito, que significa êxodo, né? O próprio nome do livro, saída da terra da escravidão. Nós também falamos no segundo ponto, o cativeiro de Israel no Egito. Como que aconteceu isso? Agora no terceiro ponto, Moisés, o líder da redenção do povo hebreu. Agora Deus tem enviado, como Deus enviou Jesus, né, para nos libertar. Agora Deus usa Moisés. E Moisés profetizou uma coisa acerca de Jesus. Se os irmãos lembrarem, no livro de Êxodo ele vai falar. Não sei se era no livro de Êxodo, algum desses livros do Pentateuco aqui, ele fala que enviaria um profeta como ele. Mas vamos lá. Moisés é a figura central do livro de Êxodo. No início, quando foi comissionado por Deus para libertar o povo, ele chegou a duvidar bastante da sua
capacidade. Porém, apesar de reconhecer a sua limitação, foi capacitado por Deus e manter-se firme até o fim do seu compromisso com a missão a qual recebera. Quando a pessoa tem um chamado, seja para ser líder da igreja, um pastor, um missionário, um obreiro, qual seja a função dentro dele no reino, Deus sabe que ele tem capacidade. E Deus vai capacitar. Deus vai ajudar. Deus vai fortalecer. Às vezes nós achamos que não somos capazes, mas Deus anima, fortalece. A Bíblia Sagrada nos mostra que, mesmo tendo nascido em um lar hebreu, um escravo, Moisés cresceu em uma família egípcia, desfrutando de todas as vantagens e realiza adquirindo todo o conhecimento necessário para o grande projeto de Deus em sua vida. Olha o que eu falei. Deus já estava preparando Moisés para essa atitude, para esse cargo, dando todo o conhecimento da ciência egípcia, nas leis egípcias, que depois poderia ajudar na legislação dessa nova nação, Após uma tentativa frustrada de libertar o seu povo de origem da escravidão no Egito, às suas próprias forças, não pelas próprias forças, que devemos fazer essas coisas. Nós vamos ler aqui, irmãos, em Êxodo, no capítulo 2, olha só o que aconteceu. Capítulo 2, 11 a 15, 11 a 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio ferir um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair naquele dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao justo, porque feres o teu próximo. O qual disse, quem tem... Aí o varão repreendido disse, o qual disse, quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Então, irmãos, nós vemos que ele queria já ser o libertador, mas queria pelas suas próprias forças, E não era assim que Deus queria, Deus já tinha um plano para Moisés trabalhar o coração primeiramente de Moisés para fazer essa obra. Passou 40 anos, comparar em Atos 7, 23, 24 e com Êxodo 6, 7. Então os irmãos comparem esses dois textos. Atos 7, 23, 24. Vamos aqui rapidinho, Atos 7. Vamos só ler o Atos aqui, que ele vai falar sobre esse acontecimento, 23, 24. E diz assim, e quando completou a idade de 40 anos, veio o coração visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo maltratado um deles, defendeu o vingou, ofendido, e tendo o Egito. Ele cuidava que seu irmão entenderia que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, já tinha no coração dele o desejo de libertar o povo, mas Deus primeiro precisava capacitar ele, Passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas. Êxodo 3, 1. Ali recebeu um verdadeiro discipulado, maturidade para enfrentar a missão. Então Deus trabalhou ele lá no deserto, cuidando de ovelha, para que ele fosse maleável para tratar daquele povo tão duro também, que o povo de Israel era um povo obstinado, A própria Bíblia mesmo fala. Para tratar aquele povo. E pode-se dizer que esses 40 anos vivendo em Midian, a terra onde ele estava, na terra da sua esposa, do seu sogro, foram para Moisés um tempo de forja, quando o Senhor
tirou dele todo o requisito da realeza palaciana, fazendo com que, como se expressou o certo pregador, a areia dos exércitos respasse a sua pele todo vestígio de ouro e pó que ainda existia, porque Deus precisava dele como mente de príncipe altivo e firme, mas o espírito de pastor humilde e maleável. Olha só. Então, ele foi preparado para ser como um príncipe, mas maleável como pastor, para guiar o rebanho de Deus, né? As almas de Deus. O Senhor sempre esteve preparando para o serviço. No encontro com Deus, por meio da sarça ardente, o Senhor incumbiu, embora com bastante relutância da parte de Moisés, da grande responsabilidade de ser o agente da libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. Nós vemos esse ato que Moisés disse, Senhor, eu sou de dura palavra, tal, mas Deus tinha certeza que ele cumpriria essa promessa. Indubitavelmente, a história de Moisés, inspiradora para todos nós. Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Basta estarmos atentos e dispostos a viver em obediência incondicional. Meu amigo, meu irmão, já fizemos aqui para pensar agir, mas chegamos ao fim desse estudo. Uma das lições que Deus quer nos dizer, que como Moisés foi preparado, instruído, capacitado, ele também tem bênçãos para nós. Basta nós estarmos dispostos e atentos ao que ele quer nos falar, né? Quer nos conduzir. Ele tem bênçãos para nós nesses dias. E aqui ele diz, basta estarmos atentos e dispostos a viver em obediência incondicional a Deus. Qual o requisito para você ser abençoado aqui, irmão? Desde o início? É obediência. A obediência é a chave de tudo que Deus quer para o ser humano. Mas desde o início, irmão, nós temos dificuldade, todos nós, eu vou me incluir, estou fora desse padrão, né? Todos nós temos dificuldade de obedecer à voz de Deus. E como Jesus, nós temos que se espelhar em Jesus. O que Jesus foi? Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus é o nosso maior espelho que Deus nos trouxe, a semelhança dele aqui na terra. O Deus que era invisível, passei agora através de Jesus, nós conhecemos mais profundo esse Deus que se manifestou lá, como João diz, né? E vimos sua glória como a glória do Deus unigênito, Filho do Pai. Então, irmão, Jesus é a obra mais redentora. Nós temos que pensar que hoje nós estamos com vida, com saúde, mas não sabemos o futuro se nós vamos viver o amanhã, né? Mas o amanhã para Deus é hoje. Então hoje, como ele diz, se ouvides a voz do Espírito, não endureçais o seu coração. Então nós temos que buscar a Deus hoje e agora, porque não sabemos o dia do amanhã. E o dia do amanhã, como diz a própria palavra, pertence a Deus. Então, irmãos, aqui, nesse estudo, ele fala que, como nos dias, Moisés mesmo fala que que Deus prepararia um profeta como ele. E esse profeta veio ao mundo, profeta e filho de Deus, a imagem de Deus, para que nós o aceitássemos como presente de Deus. Como a graça é um presente de Deus. Graça é um dom que nós não merecemos. Todos nós sabemos disso. Mas que é uma graça. E ele está à disposição de todos nós. O libertador. O verdadeiro libertador do povo, de outras das nações. Israel teve um libertador lá, que foi Moisés, tirou daquela terra e foi para a terra prometida. Hoje nós temos um novo libertador, que é Jesus Cristo, que tira da nova Canaã celestial, que tira desse mundo de pecado, da injustiça, e traz para o mundo da justiça, que é o mundo de Deus. Aqui fica nosso agradecimento aos irmãos por ter participado conosco desse estudo maravilhoso.
Aquilo que nós não conseguimos traduzir ou falar para os irmãos, colocar, que é um estudo amplo, né? Esse estudo do Pentateuco, que traz a história e aos nossos dias, nós queremos agradecer aos irmãos. Vou estar orando pela vida dos irmãos e também pela minha vida também, né? Para que Deus possa sempre estar nos dando conhecimento, discernimento. Vamos lá? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por mais uma vez estar na sua presença. Que Deus possa estar abençoando, ó Pai, a vida desses que ouvirão esse estudo, que possa ser de alimento espiritual para a sua vida, de crescimento, que nós possamos sempre estar buscando o alimento que vem de Ti, ó Pai, que é a sua bendita palavra. Sou grato a todos aqueles inscritos que estão se inscrevendo e àqueles que já se inscreveram, que faz parte dessa grande família da Escola Bíblica Dominical, que tem chegado ao coração através desse YouTube, ó Pai. Que o Senhor possa sempre estar abençoando a vida deles. Que eles nunca deixem de buscar na sua palavra, em casa, lendo a Bíblia Sagrada, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? horas, compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.